Ó, já Já? podemos começar. Vamos lá. Já tem gente assistindo, já podemos. Gra, vamos lá. Boa noite! Boa noite! Bem, primeiramente eu quero dizer que é uma honra dividir aqui a bancada, né, dessa live com duas grandes profissionais, duas mulheres que eu admiro muito. A doutora Lília, minha amiga, nós nos conhecemos na pós-graduação e nos tornamos amigas desde então. É uma honra e já faz 2 anos, 3 anos, né, Lília? Que a gente Acho que vem. até mais, né, Gra? Bem mais. Muito mais, eu Então, acho. nossa amizade, troca de informações profissionais, assim, é 24 horas. Verdade. Gra, é uma honra. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom. E a doutora Carla foi uma grata surpresa, nossa presidente da Comissão Nacional da Associação Brasileira de Advogados, nos recebeu brilhantemente na Convenção Nacional da Associação Brasileira de Advogados em Brasília, e desde então a gente não se largou mais. Fizemos essa conexão aí com o Acre, e eu já vinha há tempos, né, Lília? A gente vinha tentando fazer alguma coisa junto, e cada uma mais ocupada que a outra, mas esse momento nós falamos, vamos fazer. Quando eu disse, Agora não, o sai. momento é de fazer algo linkado com o previdenciário. E, então, a Carla é minha presidente nacional, eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Seguridade Social da aba Acre. Também sou conselheira seccional da OAB e atuo na área sindical. A minha atuação já é há 12 anos na especialidade trabalhista, e nos últimos anos venho atuando também, sou especialista em direito previdenciário, e agora, nos últimos anos, também na área sindical. Então, eu passei por todos os perrengues aí, depois da reforma da CLT e tudo, e agora, nessa área aí, com essas MPs, a gente não dorme, né, Lília? Então, eu queria abrir primeiro para a doutora Carla, para se apresentar, para fazer suas considerações. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui, junto com o Acre, junto com São Paulo. Eu realmente falo também em nome da aba nacional e quero agradecer o convite de antemão para a gente conseguir fazer esse intercâmbio de informações. Nós temos basicamente a mesma legislação, mas tenho certeza que as realidades e a aplicabilidade têm a sua peculiaridade, né, em cada local, em cada lugar, porque a cultura muda um pouco. Nós temos um país continental onde o espaço entre uma cidade e outra é grande, mudando assim a perspectiva da realidade de cada um. Então, é muito importante fazer essa interação entre a aplicabilidade do direito, tanto do trabalho, como sindical, como previdenciário, e conseguimos fazer isso entre cidades bem distantes, mas com legislação próxima, né? Então, eu agradeço desde já, agradeço em nome da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da ABA, é um prazer enorme estar representando ela aqui. Já convido, doutora Lilian, já está na aba? Olha, Carla, eu não sei, mas eu acredito que sim. Mas se não estiver, com certeza eu vou entrar. Pois é, eu vou averiguar amanhã, pegar essa OAB dela e averiguar, porque é um convite que nós já fazemos Ao aqui vivo. para que faça parte da nossa aba, né? Para que a gente consiga levar também aí para São Paulo esses grupos de discussão que nós temos. Nossa, que Claro que honra, com a muito crise, legal. Pode mandar. Vamos. é claro que com essa crise que nós estamos tendo no mundo inteiro, esses grupos de estudos têm que se renovar e procurar meios de se manter ativos, né? Mas nós vamos conseguir também vencer isso, e então já fica o convite aqui para sua entrância na nossa aba. Ah, que legal. Pode deixar, com certeza. Será um prazer. Vai ser um Doutora prazer. Lília, fica à vontade agora para fazer suas considerações.
Nossa, eu não gosto muito de formalidades, né? Você que me conhece, né, Gra? Mas eu sou advogada, atuo aqui em São Paulo e em outros estados também, e ministro aulas de pós-graduação, cursos práticos para advogados. Eu faço mentoria para os alunos, né, os advogados. Então, tenho aí acompanhado todas essas mudanças nessa loucura toda, porque como eu dou assessoria para muitos advogados de todos os estados, a gente acaba sabendo um pouquinho o que acontece em cada local. E realmente, como a Carla falou, são realidades totalmente diferentes. Os próprios juízes também acabam aplicando a legislação de uma forma também divergente, então a gente vai acabando conhecendo um pouquinho aí a realidade de todo mundo. Verdade. Eu vou fazer umas considerações da parte do sindicato. Nós estamos brigando aí para trabalhar, né? A parte sindical está vivendo um momento inédito, que está brigando para poder trabalhar, e isso é muito bom. Eu não acho isso ruim, porque esse é o momento do sindicato mostrar sua importância. E nós acompanhamos, nós sabemos que tem muito sindicato que não está fazendo seu papel, e aquele que o fizer será, né, reconhecido devidamente. Nós sabemos que a questão financeira de todos os sindicatos do país está muito frágil, e o que o sindicato, os representantes podem fazer nesse momento é auxiliar o trabalhador. A gente teve essa decisão aí muito polêmica, né? Que não precisa do sindicato, precisa, e aí ficou aquela pode, não pode, e o que acontece? Quem ganha até 3 salários está liberado, mas o que acontece? Mesmo esses que podem fazer acordo individual, eles estão precisando do acompanhamento do sindicato. A gente sabe que muito empresário tentou burlar e se aproveitar, tentando fazer acordos que não estavam contemplados, com itens que não estavam contemplados na MP, como, por exemplo, tentando obrigar o trabalhador a abrir mão de direitos não autorizados pela MP. A MP é muito clara, ela traz o benefício, apesar de ter a perda salarial, mas ela é muito clara no que diz respeito à manutenção de todos os direitos convencionados, e qualquer transação a esse respeito só pode ser feita com acompanhamento do sindicato. Então, o trabalhador, nesse momento, aquele que teve a oportunidade, teve um sindicato atuante que acompanhou, certamente ele está tendo menos prejuízo, porque como foi colocado para o trabalhador? Bom, nós podemos demitir ou nós temos esse acordo aqui, a gente não vai lhe dar mais cesta básica, porque não tem dinheiro, todos os benefícios vocês perdem, e teve muito trabalhador que não recorreu ao sindicato e acabou assinando acordo aí frágil, né, que vai ser questionado futuramente. Então, aquelas empresas que optaram por segurança jurídica atuaram junto com os sindicatos, formularam. Na área que eu atuo, nós acompanhamos muitas, tivemos alguns embates, claro. Teve algumas empresas que elas a gente só conseguiu fazer o acordo para 2 meses, então ficou claro para a empresa o prejuízo que ela teve, porque ela não reconheceu a importância do sindicato, a orientação inicial, que era aguardar a edição, a publicação das MPs. Então, teve empresa que saiu na frente, demitiu, teve empresa que não seguiu a orientação e colocou o trabalhador em férias, e tudo isso impossibilitou a aplicação e a formalização do acordo para o prazo máximo, né, que eram 3 meses. Então, a gente aproveita sempre para destacar que o sindicato, ele não está só representando o trabalhador. O serviço de fiscalização do ente é, inclusive, para evitar fraudes.
Então, nós acompanhamos também, tem as questões de horas extras, que muitas empresas, a gente tem conhecimento no país que fez o acordo de redução de jornada e acabou colocando o trabalhador para fazer hora extra, ou seja, tentando burlar aí, a AMP é muito clara, não é permitido, e tudo isso o sindicato ele acompanha se a empresa de fato, ela se enquadra, se ela está numa situação financeira para realmente suspender os contratos, nós não apoiamos a suspensão deliberada de contrato, porque ela traz os reflexos aí, a doutora Carla vai poder falar melhor dessa parte, das questões previdenciárias do que o trabalhador passa, dos riscos que ele tem durante esse período de suspensão de contrato. Então, o sindicato, nesse momento, ele faz todo esse acompanhamento e também, principalmente, para evitar, né, fiscalizar as fraudes, porque a empresa pode pedir, a gente já tomou conhecimento em outros estados, que a empresa fez o pedido de benefício, de suspensão e redução e estava trabalhando. Então, fiscalização do sindicato, porque um dos objetivos é preservar a saúde do trabalhador, então, de nada adiantaria colocar no benefício para preservar a saúde, para preservar a empresa e o sindicato, e não tem uma fiscalização. Então, eu acredito que é um momento de ver essa interação mesmo. Passado esse momento inicial de embate, muitas empresas reconheceram e estão trabalhando em conjunto com o sindicato. Agora é um momento muito crítico para os trabalhadores. Esse programa que o Ministério da Economia está utilizando para avaliação e concessão dos benefícios, ele é muito criterioso. E aí, o que aconteceu? O trabalhador, tentando aquele jeitinho brasileiro, também pediu auxílio emergencial de 600, isso causou um conflito gigantesco no sistema. E o que está acontecendo? Nesse momento, o trabalhador está vivenciando aquela aflição de ter recebido uma notificação para atualização de dados. O que é isso? Ele disse que estava desempregado ou era autônomo para poder conseguir os R$ 600. Aí agora vem a empresa e diz: olha, governo federal, ministro da Economia, eu tenho esses trabalhadores aqui, eles têm vínculo, e eu firmei com eles, né, o acordo de redução, o acordo de suspensão. Quando vai cruzar as informações, causou esse conflito. E o que aconteceu? Todo mundo que estava nessa situação foi suspenso o pagamento, tinha pagamento previsto para o dia 12, para o dia 14, 16, então até o dia 18, assim, os trabalhadores de todo o país estão vivendo assim um momento de muita tensão. Primeiro que a gente sabe que o trabalhador ele não tem muita habilidade com tecnologia e foi disponibilizado um aplicativo onde o trabalhador vai ter que confirmar essas informações, ou seja, ele vai ter que atualizar e se cadastrar. Muitos não têm cadastro ainda, outros não conseguem entender essa aflição, porque se a pessoa tem carteira digital, já é um cadastro, se ele tem Bolsa Família, já é. Até a doutora Carla pode falar um pouco, que ela é especialista, né? Ela trabalha nessa área no Distrito Federal. Então, todos esses cadastros, eles se cruzam. E aí, o que acontece? O trabalhador tem informações diferentes em cada um deles. E agora, ele recebe uma notificação que ele só tem acesso através desse aplicativo, então, obrigatoriamente, ele tem que fazer o cadastro. E aí, causou toda aquela aflição, porque no início, o que era opcional, que era só para acompanhar, agora se tornou obrigatório para ele poder receber o benefício. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo e eu quero passar para a doutora Líria também para falar de outros pontos polêmicos, como, por exemplo, a questão dos aprendizes, né, Lília? Então, Gra, tanta coisa, né, para a gente falar e tanta falta de conhecimento, a empresa fazendo o que acha que tem que ser feito.
e os empregados ficam nessa situação aí realmente desamparados, né? Antes da gente falar dessa questão do aprendiz, também tem a questão do aposentado e a questão da insegurança, a questão do sindicato é fundamental realmente para a gente poder ter segurança jurídica, né, de que realmente esses acordos não vão ser declarados nulo posteriormente, porque a gente sabe, né, que numa situação como essa que nós estamos vivendo, a empresa ela vai formular esses acordos individuais para aqueles casos dos empregados que recebem aí até 3 vezes o salário mínimo ou que tem aí o diploma de nível superior e que receba aí até 2 vezes o teto da Previdência, que dá em torno de R$ 12.000. Então, para esses empregados, o acordo pode ser de forma individual, entre empregado e empregador, sem a interferência do sindicato, que já é uma questão que a gente discutiu. Foi discutida, inclusive, no STF, a questão da inconstitucionalidade, porque a Constituição ela é clara, você pode reduzir aqui o salário desde que por acordo ou convenção coletiva. Então, o sindicato, ele era e é super essencial nesse momento. Ainda mais, né, Gra, para tratar desses trabalhadores que ganham menos, né? Ganham menos, praticamente são mais hipossuficientes e menos instruídos. E por que excluiu aí o sindicato? Então, a gente sabe que os empregadores estão formalizando esses acordos individuais sem aqui a concordância, né? O aceite do empregado, porque parece óbvio, né, Gra? Olha, se eu sou hipossuficiente da relação e o empregador chega para mim e fala, olha, eu vou aqui fazer durante 60 dias a suspensão do seu contrato e você não vai ganhar absolutamente nada. O empregado, ele tem essa chance de falar, não, eu não aceito, vamos tentar fazer outras medidas, como banco de horas, teletrabalho. O empregado, ele não tem aqui a escolha, ou ele aceita, ou ele vai para o RH. Então, a gente percebe claramente, Gra, que tem trabalhadores que nem assinaram o termo, nem deram ok, nem sabem, Gra, que foi feito um acordo. Simplesmente a empresa fez o cadastro e simplesmente suspendeu ali o contrato de trabalho. E aí vem a questão, será que a empresa que está fazendo isso, ela está segura? Será que esse trabalhador não pode depois entrar com uma reclamação trabalhista e dizer que ele não teve o aceite, que ele não concordou? Que ele nem assinou, ele nem foi comunicado? Às vezes a empresa nem realmente tem aqui a comunicação. Então, isso, Gra, torna muito frágil, é um risco de um passivo trabalhista muito grande para as empresas, né? Então, a falta do sindicato nesse momento também causa essa incerteza, essa insegurança. Mas o STF já declarou que mesmo que tenha aí a concordância do trabalhador, fazendo esse acordo individual, é válido e é possível, né? Não vai ser declarado nulo, mas eu não sei, aqui eu ainda tenho minhas dúvidas, viu, Gra, em relação a isso. Bom, e aí também, Gra, também falar sobre a questão do sindicato, e o que eu vivenciei muito aqui em São Paulo, em algumas outras regiões, é que com a reforma trabalhista, né, que tirou aí a obrigatoriedade do pagamento das contribuições sindicais, isso enfraqueceu muito o sindicato, que agora, no momento de uma pandemia, também não teve condições de manter ali a sua estrutura ativa, né? Então, o que aconteceu? Tentamos chamar o sindicato para negociar e nós não tivemos ali nenhum retorno de alguns sindicatos. Então, isso também gerou uma insegurança para muitas empresas que queriam resolver de uma certa forma e precisava do sindicato ali para dar essa segurança, mas não teve esse retorno. Por quê? Porque o sindicato simplesmente não tinha ali condições. E aí aquela burocracia, procura a federação, vai para a confederação, e isso tornou um pouco difícil. Mas não é uma justificativa, né, Gra? Estou falando o que aconteceu. De outros sindicatos também, quando a gente chegou a procurar para fazer a negociação, inclusive dos empregados que ganham acima, né, dos 3 salários mínimos, que estão excluídos ali
do acordo individual, muitos sindicatos chegaram e falaram, nós fazemos, então, um acordo, nós vamos fazer aqui o acordo coletivo, mediante o pagamento de todos os valores retroativos, né? Então, isso gerou um valor muito alto e a empresa, nesse momento, não tinha como pagar o sindicato para poder fazer esse acordo. Então, aí a gente viu de tudo. Gra, eu vi empresa fazendo acordos individuais sem autorização de sindicato. Então, assim, a empresa falou, eu vou assumir o risco do passivo porque não consigo negociar com o sindicato. Então, tá ali, vamos ver o que vai dar. Mas que vai chover ações trabalhistas, Gra, com toda certeza vai. E é o que eu sempre falo para as empresas, estar presente junto com o sindicato, ter esse acordo coletivo, é você garantir que esse acordo não vai ser discutido no Poder Judiciário e o passivo trabalhista não vai ali aumentar. Então, mas a gente verifica aí essas dificuldades. E aí, acabou que a empresa, na prática, ela vai ter que reconhecer a importância do sindicato, embora liberou, mas na prática ele vai reconhecer, porque o que aconteceu? Como você disse, todo mundo, quando houve a reforma da CLT, que veio enfraquecer o sindicato, todo mundo gostou. Agora tem um sindicato fraco que não consegue atender o interesse da empresa também, porque a empresa agora ela precisava de segurança jurídica. E não é toda empresa, tem muita empresa que está precisando. E é o momento que eu te falei, é uma mudança mesmo. Então, aquele sindicato que trabalhar, que realmente, mesmo diante da dificuldade, estiver ali apoiando o trabalhador, defendendo, buscando, não permitindo que as empresas coloquem nos acordos, façam, na verdade, acordos, tirando benefícios não permitidos. E muitas vezes a situação da empresa, ela precisa que o sindicato ele tenha uma certa flexibilidade. O sindicato é a pessoa mais indicada, tanto ele pode questionar, como ele pode fiscalizar. Então, o sindicato, ele sabe se a empresa realmente está com aquela dificuldade financeira, por exemplo, de ter que reduzir a cesta básica. Então, vivenciamos muito isso na prática. E não pode tirar, mas o sindicato negociando, comprovadamente, tendo uma análise prévia, é claro que vai trazer mais segurança. Então, o que aconteceu? Muitas empresas, elas conseguiram transigir aí com o sindicato, alguns benefícios que a lei não permitia, mas que o momento exige. A gente sabe que a situação é grave, é gravíssima, inclusive aí em São Paulo é um número gigantesco, né, de afetados, é uma situação muito, muito, muito grave. E o sindicato ele vem trazer exatamente essa perspectiva de estar junto. Por exemplo, agora, né, nessa problemática aí que eu falei para vocês, da dificuldade do trabalhador passar a informação dele, está todo mundo trabalhando junto, empresa e sindicato. Nós fizemos reuniões e disse, olha, gente, é o trabalhador, mas o trabalhador ele não tem condição. Se não se unir, o sindicato não tem condição nem suporte para atender todo mundo. Então, nós vamos ter que te interromper, mas assim, o que eu vejo é que às vezes falta transparência, tanto da empresa quanto do próprio sindicato. Então, é cada um querendo ter uma vantagem que não é para ter essa vantagem, querer ter essa vantagem. Tem que atuar com transparência, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que colocar na mesa o que realmente é a realidade, tanto da empresa, e o sindicato também tem que tentar fazer essa mediação, né, dos direitos dos trabalhadores, dando aqui talvez mais uma garantia, porque, Gra, muitas empresas fecharam as portas e encerraram suas atividades e não deram nem as guias de rescisão de contrato, não deram baixa na carteira de trabalho de vários trabalhadores e também
não poderiam essas empresas terem feito essa suspensão ou terem feito a redução para que pelo menos o trabalhador pudesse receber aí os benefícios previdenciários, né, os benefícios emergenciais? Não, a gente encontra empresa, fechou, não entregou nenhuma documentação para o trabalhador e o pobre coitado fica lá, e agora? O que eu faço? Eu não tenho nem a baixa na carteira de trabalho. Então, por que a empresa também não foi transparente? No momento desse, a empresa, qual é a finalidade, a razão social dessa empresa, que no momento de crise não contribuiu, nem não quer dar suspensão, não quer dar, rescinde o contrato, mas entrega as guias, pelo menos para o empregado receber as parcelas do seguro-desemprego. E essas empresas não fizeram isso. O Gra, a gente tem situações gravíssimas aqui em São Paulo de não estou falando de mercadinhos, estou falando de supermercado que reduziu aqui o salário sem reduzir a jornada. E cadê a fiscalização? Não tem, porque não tem sindicato. O sindicato, é como eu estou falando, o governo ele não tem suporte para fiscalização. Sim. E o sindicato é quem está com o trabalhador. Então, por mais que o sindicato ele seja fraco financeiramente, mas é quem está do lado do trabalhador, é para ele que o trabalhador se socorre. Então, acaba que... Não se socorrem, porque ficam com aquela imagem, eu não contribuí com a contribuição sindical, então eu não posso procurar o sindicato, ou e agora, quem que vai me procurar? Então, talvez, Gra, tudo isso esteja acontecendo para que todos tenham essa convicção da importância e do papel fundamental do sindicato num momento como esse, porque desde a reforma trabalhista, que foi retirado ali vários poderes, né, a condição financeira, vamos colocar aqui, do sindicato, ele perdeu essa estrutura, né, como é que eu vou dizer? Essa força. E agora, nesse momento que a gente precisa, cadê? A gente não pode nem culpar o sindicato que não conseguiu nem se manter nesse momento de pandemia, não é verdade? Então, eu acho que esse momento é realmente para a gente mudar o paradigma, entender qual é a importância do sindicato e fazer com que cada um haja com transparência, sabe, Gra? Eu acho que precisa muito disso. Muito, muito. Lília, fala um pouquinho de como ficou a situação dos menores aprendizes. Nossa, Gra, essa questão é bem delicada, porque o que acontece? Nós temos aí a nota técnica, né, do Ministério da Economia solicitando, sugerindo, né, que os trabalhadores, os aprendizes, fiquem em casa. E aí essa grande questão também, porque a empresa, às vezes, não pode manter o aprendiz em casa e sem pagar, e vai fazer banco de horas, não pode, porque ele não pode fazer hora extra, não pode ultrapassar a jornada. Então, é uma grande questão, como fazer com os aprendizes? E aí, as perguntas que eu recebo é assim, olha, Lilian, é o seguinte, eu estou com um aprendiz aqui, tem aqui a nota técnica dizendo que eu tenho que manter ele afastado, porque é o menor e vamos deixar ele afastado. O que eu faço? Posso mandar embora? E aí você vai fazer o quê, Gra? Qual é lei? Não é uma nota técnica, ela só dá uma sugestão do que pode ser feito, né? Recomenda-se por um bem maior da saúde do aprendiz. E a gente também tem que pensar, Gra, que o aprendiz, ele não é menor, porque o aprendiz ele pode ser dos 14 aos 24, dependendo da situação, ele pode ser maior. E por que ele tem que ficar em casa? Qual é a diferença dele, por exemplo, de uma gestante, né? Que a nota técnica não falou que a gestante necessariamente precisa ficar em casa. Ela é do grupo de risco, então vai ficar em casa. Mas qual é a diferença? Então, está muito polêmico isso, Gra, e a gente também fica nessa situação. Se não tem condições de aplicar aqui outras medidas alternativas para manutenção desse vínculo, infelizmente acaba sendo mandado embora. E com isso, Gra, o pior ainda é a situação do aposentado. Porque o que acontece? A medida provisória 936, ela trouxe o seguinte, ela é do dia 1º de abril, ela estabeleceu que quem recebe já um benefício previdenciário não pode receber o benefício emergencial. É o caso do aposentado.
Mas em nenhum momento essa medida provisória, Gra, estabeleceu e proibiu expressamente de que a empresa pudesse adotar essas medidas de suspensão do contrato ou da redução da jornada com o salário para os aposentados. Simplesmente essa medida trouxe que é incompatível, quem recebe já a aposentadoria não vai receber o benefício. E aí, no dia 1º de abril, com essa medida provisória, muitas empresas, então, já não estavam mais trabalhando, decidiram fazer o quê? Um acordo com todos os trabalhadores, suspendendo o contrato de trabalho. Muito bem. No dia 22 de abril, salvo engano, saiu uma portaria do Ministério da Economia dizendo expressamente que aqueles trabalhadores que não poderão receber o benefício emergencial não poderão se valer das medidas da medida provisória 936, ou seja, aí eu te falo, essa portaria que veio regulamentar a medida provisória, ela veio tarde demais, porque do dia 1º até o dia 22, muitas empresas fizeram esses acordos com os aposentados. E aí, com essa portaria, e já tendo ali o protocolo dos acordos com os aposentados, como que fica? E aí? Aí as empresas, bom, eu não posso utilizar a suspensão, mas eu não estou trabalhando, eu não tenho banco, não tenho como fazer banco de horas, não dá para aplicar outras medidas, né, da medida provisória 927. Então, como que fica? Muitas empresas mandaram os aposentados embora, que é muito pior. Porque qual é o principal objetivo dessas medidas provisórias? É a manutenção do vínculo e da renda, certo? Ok, então eu entendo, Gra, e eu dei essa orientação para muitas empresas e muitos alunos, no sentido de que o Ministério da Economia, ele não tem o poder legislativo. Ele não pode criar uma regra nessa portaria dizendo que não posso aplicar as medidas para determinado trabalhador, já que não tem essa regra, essa proibição na medida provisória. Então, eu entendo que, para manter o vínculo do aposentado, mantém a suspensão do contrato, mesmo porque o empregado aposentado já sabia que não iria receber nenhum benefício emergencial, mantém a suspensão e vamos aguardar. O risco existe? O risco existe dele entrar com uma ação depois, falar que a portaria proibiu a suspensão, e aí automaticamente ele pediu os salários desse período todo. E se a empresa mandar esse aposentado embora, o que vai acontecer, Gra? Ele vai entrar, vai dizer que essa demissão foi uma discriminação. E aí? O risco existe em tudo, né? Então, eu entendo e sugiro sempre para os empregadores manter o vínculo, de certa forma, que eu acho que vai ser uma situação menos grave, vamos colocar assim. Então, a gente também tem essa questão do aposentado que é bem, bem complicada, viu, Gra? Vou só fazer na verdade, uma complementação, que na prática eu já estou vivenciando e estou acompanhando a negativa desse trabalhador, que antes da edição da portaria foi contemplado por acordo de suspensão ou de redução de jornada, e agora o que o Ministério da Economia fez? Notificou o trabalhador com base na portaria, dizendo que ele não vai receber, na verdade, ele manda a notificação para ele se justificar. Qual vai ser a justificativa? Não vai ter justificativa, ele vai dizer que, de fato, ele é aposentado e trabalhador. Então, eu acredito que tem análise previdenciária, que é que eu vou passar para a Carla, e eu acredito que vai criar um limbo aí. Por quê? A empresa vai pagar ou não? No meu entendimento, a empresa é responsável, porque nenhum benefício contemplou e a obrigação é dela, 100%. Que é o que a empresa, a princípio, estaria obrigada apenas, mas a AMP é clara que em qualquer das situações de negativa, a empresa seria obrigada a pagar 100%. Então, aquele trabalhador que ele não foi contemplado, independente de ser culpa da empresa ou não,
ele vai ter que ficar a cargo de quem? A cargo da empresa. E Mas, aí, Gra, nesse momento, se a empresa não pagar, a empresa vai demitir. E se a empresa. Bom, tudo bem, a função da empresa, né, social é pagar. Mas e aí, como é que fica? É difícil demais, né, Gra? porque o que aconteceu? Foram as mesmas situações, várias, na verdade. Uns foram demitidos, coitados, outros fizeram acordo achando que ia receber e agora estão sendo notificados. E agora explicar para o trabalhador que naquela época não estava muito claro, foi feito para todo mundo, e agora a gente está se deparando com essas situações e vai ter que negociar todas essas situações. Que, mais uma vez, o sindicato vai ser importante, porque ele está acompanhando tudo isso. Nós que estamos acompanhando, eu acompanho, né, a parte jurídica toda a orientação. Nós temos acesso a todas essas negativas, orientamos o trabalhador. Então, mais uma vez, a importância que o sindicato ele vai fazer o quê? Ele não vai deixar o trabalhador desemparado. Ele vai ter que sentar com a empresa e encontrar uma saída para essas pessoas que estão tendo uma perda muito grande aí na sua renda. Mesmo a pessoa sendo aposentada, ele tem compromisso com esse salário mensal e agora ele não pode simplesmente ficar sem, e principalmente aquele que teve redução de jornada, que continua trabalhando. Ele reduziu, mas ele trabalhou, e aí ele não vai ganhar. E aquele que foi obrigado a ter o contrato suspenso por conta da condição da empresa, também não pode ficar sem receber. Então, eu acredito que cria esse limbo aí, tanto na área trabalhista como os questionamentos previdenciários, que eu vou passar agora para a nossa doutora Carla. E aí, Carla? Bom, essa MP 936 veio trazendo muito mais consequências trabalhistas, né? Ela é de natureza trabalhista, que a gente permeia sobre suspensão ou sobre alteração contratual. Só que Brasil, não sendo um país previdente, a gente observa isso fazendo uma simples pesquisa boca a boca mesmo. O Brasil não vem de uma cultura previdente, ele vem de uma cultura do vende-se almoço, compra-se a janta e não se preocupa com o futuro. Com o advento da reforma agora, a gente percebeu que essa preocupação ficou numa discussão diferente e esquisita, né? Chega a ser uma discussão estranha, porque pensou-se na aplicação da cultura do sistema de capitalização. Bom, e aí o que tem a ver com a medida provisória? É porque a capitalização, a gente pensa nela como obrigação do empregado de juntar a sua poupança para que ela seja aplicada no futuro, que pode ser próximo ou não, né? Nos benefícios previdenciários programáveis, a gente pensa neles, ou caso haja algum caso fortuito no meio do caminho. Então, me parece que essa MP 936, ela figurou com a capitalização de longe. Por quê? Ainda que estejamos numa situação de calamidade, numa pandemia, né, algo que tem um reflexo mundial, tirou-se do trabalhador o direito dele à previdência nesse período de suspensão de contrato. Então, assim, qual o problema? O problema é muito maior do que a gente pensa. Primeiro que ele não perde a qualidade segurada automaticamente porque existe período de graça. Ok. Mas aqueles meses, a gente tem na cabeça que, como diz a MP 936, que a suspensão pode ser de até 60 dias, correto? Sim. Lembremos que ela pode ser de até 60 dias se o período de calamidade não se estender. Porque à medida que esse período de calamidade se estenda, aumenta-se o prazo que o trabalhador está sem a contribuição previdenciária e uma hora, caso essa calamidade demore mais do que a gente pensa que ela possa demorar, ele perca até a sua qualidade de segurado. E aí tem outras
consequências para esse trabalhador. Mas vamos pensar na outra possibilidade. Vamos pensar na possibilidade que esse trabalhador ele tem a possibilidade de fazer o recolhimento como facultativo de previdência. Agora, observe, o Brasil não é um país previdente, não é um país que a gente mantenha a cultura de pagamento da previdência, caso esse pagamento não seja compulsório pela própria empresa. Raras as pessoas com que a gente tem contato que fazem essa contribuição previdenciária mensalmente ou trimestralmente, né, como a legislação deixa, de forma facultativa ou de forma pela vontade própria. Nós sabemos que não crescemos uma cultura dessa. Agora, dentro de uma pandemia, né, dentro de uma situação de calamidade, as doutoras acham que uma pessoa vai contribuir como facultativa na Previdência. É fato que ele está sem a sua necessidade básica garantida, porque o contrato dele foi suspenso. Se o contrato dele foi suspenso, basicamente ele não tem a sua remuneração. Ou seja, se ele recebe o auxílio de que trata a 936, existe alguma parcela desse auxílio que vai conseguir contemplar todas as necessidades básicas dele de existência e a previdência? É claro que não. Então, o que a gente sabe? Que esse limbo que a doutora Gracileide falou, ele vai existir. E é muito provável que todas essas pessoas que tenham seus contratos suspensos em virtude da pandemia, com a medida provisória 936 alicerçando essa suspensão, nós sabemos que, majoritariamente, não podemos falar 100%, porque sempre existe um para quebrar o 100%. Mas nós sabemos que, majoritariamente, as pessoas não irão fazer as contribuições previdenciárias e haverá, sim, um limbo previdenciário na vida contributiva dessa pessoa, com reflexos futuros. Primeiro, porque nós acabamos de entrar numa reforma da Previdência em que as contribuições têm outro valor, temporais, inclusive. E aí vem a pandemia e a 936 dá a possibilidade de o empregador, claro, cessar a contribuição previdenciária e o empregado, né, podendo fazer essa contribuição facultativa, pensando em 2 meses. O que eu chamo a atenção é que essa pandemia pode fazer com que o estado de calamidade perdure por mais tempo que 2 meses. Eu acredito, sinceramente, que não vão ser só esses 2 meses. Eu realmente acredito nisso. Infelizmente. Pode ser que a realidade comece a voltar ao normal aos poucos, mas a economia não vai ter força necessária para fazer com que todos esses empregados que tiveram seus contratos suspensos por, no máximo, 60 dias ou 2 períodos de 30 dias, retornem às suas empresas. Então, nós sabemos que muitos desses contratos que foram suspensos, eles não existirão mais. E a probabilidade de surgir uma nova legislação autorizando a rescisão contratual é muito grande. Porque nós sabemos que o governo vai se preocupar com o andamento econômico do país, isso é fato, e existirão essas rescisões contratuais. Obviamente, porque as empresas estarão excessivamente oneradas. O que me deixa pasma é que, vou dar um exemplo, contratos privados. Não existe legislação que obrigue a nada, mas existem várias sugestões de que as partes de contratos privados façam acordos para que parte A ou parte B não seja excessivamente onerada e haja a possibilidade de sobrevivência da empresa e do contratante, ou contratado, seja pessoa física ou não. Mas qual é o cuidado que a MP trouxe em relação ao trabalhador na suspensão contratual? Porque protegemos o empregador da sua excessiva onerosidade. Mas proteger o empregado? Não, ele continuou e permanece excessivamente onerado. Às vezes, me vem em consulta pessoas que não conseguiram esse auxílio.
E não são poucas. E ainda tem outro problema. Pessoas que foram suspensas, tiveram seus contratos suspensos, que mantiveram suas ligações trabalhistas e que também não conseguem o outro auxílio emergencial. Então, elas não estão sendo protegidas por nenhum dos polos. E aí, não estando protegida por nenhum dos polos na esfera trabalhista, também não está protegida por nenhum dos polos na esfera previdenciária. E numa pandemia, temos que lembrar que eu estou fazendo essas considerações lembrando na possibilidade de perdurar essa situação e aí passar dos 2 meses. Na esfera previdenciária, tem vários outros impedimentos, porque também tem os benefícios que, porventura, o próprio segurado não vai fazer jus, mas que o seu dependente necessitaria. E será que nós vamos conseguir manter essa qualidade de segurado por quanto tempo? Para que a gente mantenha, além do segurado, mais o dependente garantido. Então, essas problemáticas previdenciárias são de discussões da esfera trabalhista, com consequência previdenciária, mas que a legislação, ela realmente não estudou por completo como um todo. É claro que, trazendo para a esfera previdenciária, eu faço um paralelo com a legislação do auxílio emergencial, o geral mesmo, da população inteira, né? Não em relação ao trabalhista. Vou dar um exemplo, que eu não acredito que possa ter havido um estudo. Dentre os requisitos, um dos requisitos é que no ano de 2018 não exceda o limite de 28 mil. Agora, observe aqui. Qual o paralelismo da atual situação de pandemia, de calamidade, com a situação de 2018? Nenhuma. Ah, mas é porque eles tinham que ter um parâmetro para admitir as pessoas que têm necessidade em relação ao imposto de renda de 2018. Não. Não existe algo parecido no mundo há 102 anos. Então, tem 102 anos que não ocorre nada nem parecido no mundo. Aí, como é que vem uma legislação e me diz que determinado cidadão tem que comprovar a baixa renda em 2018 para em 2020, dentro de uma pandemia que não ocorre há 102 anos, ele consiga ter seu benefício deferido? Então, a gente sabe que, ok, que uma pandemia, as legislações, as normativas, enfim, elas são publicadas e produzidas do dia para a noite. Tem que ser a contento da emergência, mas eu não acredito que não haja estudo. Tem que haver estudo. E nós sabemos que órgãos e classes e entidades suficientes nós temos. O que não há realmente é o estudo técnico prévio. E aí só quem sofre são as pessoas que estão na baixa renda, são as pessoas que têm os contratos que eles nem sofrem discussão para que eles tenham as suspensões ou as diminuições de tempo de trabalho e remuneração. Então, o problema é muito maior do que nós imaginamos. É claro que a gente sabe que para a manutenção das empresas, da economia, faz-se necessárias determinadas medidas como essa. Agora, não dessa forma, desonerando o empregador e onerando excessivamente o empregado. Aí é um pouco covarde para mim. Hein, Carla? E ainda tem a situação, imagina que o trabalhador, Lília, ele não pode adoecer, porque se ele está em suspensão ou em redução, o sistema, né, Carla, não aceita o pedido de benefício. E aí, Carla? Nem reconhece. Não pode, não consegue, a empresa não consegue encaminhar o trabalhador, porque o sistema simplesmente não permite. Está sem contrato. E agora? Pois é. Ele não é desempregado, viu, Lília? Ele não é desempregado para poder pedir direto. E nem empregado, né? A empresa não pode porque está suspenso, ou seja, não pode adoecer na época de pandemia. E a dó que eu tenho é que a gente sabe que essas pessoas elas ficam sem ter a quem recorrer.
E nós, advogados, temos que usar do nosso poder de pesquisa. É um trabalho tão árduo. Quando deveria se ter um momento de expansão do direito, ou ao menos um tempo de expansão de informação, a gente tem a regressão de informação. Então, é até triste. Vou ser sincera para vocês. Existe uma normativa dizendo que os advogados não podem cobrar honorários em relação ao auxílio emergencial. Vocês viram, né? Agora, eu fiz um breve, assim, parei para pensar hoje. E aí, existem os advogados, gente, do interior. É porque eu confesso que eu acho, e sei que é a realidade, grandes decisões são tomadas aqui em Brasília. Porque aqui é sede de determinados órgãos, e geralmente os órgãos deliberativos. Só que as pessoas têm que observar a quantidade de realidade que tem no Brasil, que eu torno a dizer que é um país continental. Então, por exemplo, eu fiz uma conta básica aqui, rápida na cabeça. Talvez não seja a nossa realidade, mas pode ser a realidade de outro advogado. Olha um exemplo aqui pequeno. O advogado cobra 20% para fazer todo o requerimento do benefício assistencial. Sabemos que é proibido, estou fazendo aqui a projeção do pensamento. Ele cobra 20%, vamos supor que ele cobra 20% da primeira parcela. Daria ali R$ 120, né? Aí você pensa, pô, vai tirar R$ 120, sim. E aí o beneficiário vai receber uma parcela de 480, se ele pagar 120 para o advogado, e duas parcelas de R$ 600, ok? Então, ele cumpriu com o contrato que ele fez com o advogado, pagou ele 20%, 120. Se esse advogado fizer 10 requerimentos, ele tem ali R$ 1.200. Então, ele já fez a economia daquele local girar. Você entende? Porque ele já auferiu dos R$ 1.200 de 10 pessoas que pagaram para ele fazer o requerimento do auxílio. Eu vou ser muito sincera, gente, eu não acho absurdo. Porque pode parecer absurdo para nossa realidade. Porque a gente não, eu não cobro R$ 120 de honorário, né? Meus honorários não são dessa ordem. Mas essa é a nossa realidade. Ela não querendo te interromper, mas Sim. realmente a realidade é muito distinta. Nós temos advogados que não têm estrutura de internet em casa e que procuram a sede da OAB para protocolar as petições. E agora, com os prazos que estão aqui em andamento, como que eles fazem? Tá, agora, doutora, me diz, seja sincera, você acha absurdo ele cobrar 20% de requerimento se ele fizer o trabalho? Eu não acho. Eu não acho. É trabalho do advogado. Pois é, e aí aquele benefício, aquele segurado vai receber 480 na primeira parcela, porque vai pagar 120 ao advogado, e vai receber as duas parcelas de R$ 600. Aquele advogado que fizer 10 requerimentos vai ter R$ 1.200 de remuneração daqueles 10 clientes dele. Se ele for do interior, que é provável que seja assim, interior mais humilde, ele vai fazer aquele interior gerar mais economia, porque é mais um serviço prestado que foi pago. Então, eu não acho absurdo. De repente, não é a realidade da minha cobrança de honorários, mas é de outro. Aí, como é que é uma proibição dessa? E tem outra. Existem muitos interiores, e eu conversei sobre isso com uma advogada do Rio de Janeiro, tá? Doutora Cristina Targino. Eu conversei com ela, falou, Carla, existem muitos interiores aqui do Rio de Janeiro que o advogado não tem acesso à internet amplamente como nós temos. Então, se o advogado desse lugar não tem, vocês acreditam que os habitantes daquele local vão ter a internet que presta, gente? Não vai. Então, o advogado termina sendo até mais um instrumento para que esse benefício seja universal. E aí vem alguém de cima e faz essa... Eu fiquei realmente chateada, porque para mim já é cercear nosso poder de atuar como procurador de alguém. E eu acho que a economia ela não gira. Eu acho que essa não é uma democracia. Eu acho que a mão do Estado, ela segura muito mais do que ela deveria segurar. Enfim, fechando aqui essa fala, as consequências previdenciárias são vastas.
elas prejudicam a vida contributiva das pessoas, né? Vem uma normativa como essa, poderia, no mínimo, manter a contribuição previdenciária. Então, essas empresas que estão pagando as contribuições previdenciárias dos seus empregados, elas, no mínimo, se sentiriam mais responsáveis por essas pessoas e teriam mais expectativa de retomar os contratos. Quando ela se vê desobrigada de qualquer coisa, a facilidade da rescisão contratual é muito maior. É muito maior, né? Então, a minha tristeza realmente é essa. Primeiro, cercear o nosso poder de procuração. Segundo, cercear o cidadão de receber o que deveria receber e tolir os direitos dele de continuar com seu contrato de trabalho. Porque essa suspensão sem a contribuição previdenciária realmente foi a coisa mais absurda que veio na 936, infelizmente. Eu não acho que já está suspendendo o contrato de trabalho. Eu não acredito que aquela empresa ia se onerar excessivamente se ela mantivesse, no mínimo, a contribuição previdenciária, porque eu acho que deveria continuar outros direitos. Mas eu vou dizer, no mínimo, a contribuição previdenciária. A gente sabe que as empresas teriam condições de continuar com outros direitos. Mas, enfim, é a nossa realidade, né? E é uma realidade em que você fala no momento de pandemia, qual é a economia de uma empresa do Brasil que não consegue se manter e manter os direitos dos trabalhadores no mínimo de 3 meses, no mínimo que seja? Qual é Sim. essa economia que nós temos? Nós não temos economia. E o trabalhador é a economia, né? Sem o trabalhador, a economia não vai girar. E no direito Então, tá tudo empresarial, errado, né? E no direito empresarial, onde se encontra a responsabilidade da empresa pelo risco econômico? Porque o risco econômico existe. E quem arca com o risco econômico é a empresa. Não, mas agora é o empregado que está assumindo esse risco, né? Eu tenho essa sensação de que eu não estudei direito econômico, sinceramente, porque o governo fez questão de retirar todo o risco econômico das costas da empresa. E nós sabemos que, seja ela grande, seja ela pequena, uma empresa tem que ter um caixa, ela tem que ter recursos, ela tem que ter uma poupança, para que, em situações calamitosas, que nem, na verdade, não é sempre pandemia, mas é a baixa da bolsa, várias situações calamitosas, ela tem sim a responsabilidade de manter o risco, de pagar pelo risco econômico. Isso é direito de empresa, a gente estuda isso desde o início da faculdade. Mas aí, no momento que o Brasil mais precisa, a gente abaixa os direitos dos trabalhadores e ergue das empresas. Eu, sinceramente, acho justo. Não acho justo por quê? Porque, inclusive, na esfera previdenciária, nós sabemos que há muitas empresas com dívidas astronômicas e que o governo perdoa essas dívidas para que essas empresas não abram falência e continuem na economia gerando empregos, não é? Eu até concordo. Se é para o bem da população e manter os empregos das empresas, eu concordo do governo até perdoar realmente as dívidas. Mas aí a mão está sendo de via única. Estão sendo as empresas cotidianamente protegidas e deixando o trabalhador, que é o dono da casa, do sustento. Eu estou falando alimentar, desprotegido. É uma tristeza. E aqui eu vou te falar, eu fico assim indignada, mas eu estou em Brasília, que a realidade aqui é de muito serviço público. Eu faço ideia o que você em São Paulo não vê, porque é a cidade mais industrial, né? De tudo, Carla, de tudo. De você ir para um supermercado, você vê que o trabalhador não está de máscara e você fala assim: cadê a sua máscara? A empresa pediu para eu comprar, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas cadê a fiscalização? Aí você fala: não é possível, você não precisa trabalhar, sabe? Para, não vai, você está pondo em risco a sua vida. E assim, é muita coisa, Carla, que você vê de errado e que você quer gritar, sabe? Você quer gritar e não consegue. Sabe o que eu Né? estou aqui em Brasília? Em março, eu fui fazer as compras, estourou a pandemia, aí fazer compras.
porque minha mãe é de risco, então eu tinha que deixar alguns alimentos em casa para que eu não fosse cotidianamente ao mercado, né? Então, eu fui fazer compra. Aí, tinha um mocinho lá cuidando da maçã. Aí eu, agoniado, falei, moço, a pandemia estourou, cadê sua máscara? Olha o que ele me respondeu, gente. Eu tive tanta dó. É porque o dono do mercado, quem não deve ser o dono, deve ser o gerente, alguma coisa assim, né? Diz que as pessoas ficam com mais medo se nós, empregados, usarmos as máscaras. Então, para não causar pânico nos clientes, nós não usamos. E esse também é o momento de trabalhar com toda essa responsabilidade, né? De Claro! proteger, de orientar. Eu também, eu não consigo. Eu entro no... nós lançamos uma campanha, né, Carla? Da aba, e eu ando com máscara na bolsa. Um dia desses eu puxei, dei a minha máscara, a máscara que a gente, da campanha da aba, para o trabalhador, caixa. Lília, um desespero de olhar o trabalhador, que ele não é orientado. Muitas vezes ele usa máscara, mas a máscara totalmente sem orientação, ele usa a máscara ou de cabeça para baixo, ou ele adquire uma máscara que não atende. Vai no banheiro, tira, põe de novo. Eu na fila, enquanto ele me atendia, aquele vai e vem da máscara, e eu digo, meu Deus, esse trabalhador não está sendo protegido. Então, é um momento muito crítico e a situação, o reflexo dessa falta de cuidado está aí. Então, a nossa responsabilidade como operadores do direito, ela é muito ampla nesse momento, e aí vem esse questionamento. De fato, alguns advogados começaram a cobrar, e naquele momento foi verificado que não era para cobrar, porque não era um trabalho fácil, só que na prática, Lília, nós estamos vendo que não é um trabalho fácil. Porque agora, aí vem uma portaria, aí agora o Ministério da Economia vem com notificação, aparece outra coisa, viu, Carla? Na carteira digital do trabalhador, está aparecendo os períodos extemporâneos, e aí começa aquela loucura, tudo vermelhinho, o trabalhador não sabe se faz, a gente fica até sem saber, indica ou não a divergência, sem o que fazer. Então, é muita coisa. Então, não dá para o trabalhador ele tomar essas decisões. E é um momento da OAB avaliar esses regramentos aí e verificar quem de fato está trabalhando e que não é uma coisa tão simples como foi pensado no início, que era um simples cadastro. Na prática, foi feito um simples cadastro, sem orientação, sem auxílio de ninguém, totalmente equivocado. É uma tristeza, é. E a gente eu preciso ir na rua, né? Porque eu trabalho aqui. Então, a gente vê que isso é cotidiano. E os empregados, eles têm uma restrição de não desmerecer a opção do empregador de determinadas regras para que ele não corra o risco de perder o emprego, que para mim é mais triste ainda, mas é realidade. Ainda mais nesse momento. Aqui em casa, nós não suspendemos o contrato que a gente tinha de emprego doméstico, né? Eu deixei ela em casa, mas recebendo os valores normal, como se estivesse trabalhando. E ela me falou... O controle da fraude. Imagina quem... Eu não suspendi nenhum, eu não utilizei nenhum benefício. Por quê? Eu também não. Nós temos que ter a consciência que é para quem de fato está precisando. Aqui a gente está conversando e vai aqui, tem várias pessoas aqui fazendo perguntas e fazendo colocações, né? Parabenizando as mulheres aqui no debate. Obrigada. Então, tem o doutor Pedro aqui, ele é da área sindical também, ressaltando, né, a importância do sindicato. Então, gente, é um momento de trabalhar diferente.
nós colocamos sempre, não tem como, mas doutora, calma, qual é a sua situação? Vamos sentar. Não, mas isso não pode. Não, não pode. É que agora nós temos a analisar a situação no caso concreto. E tem muita situação também. Imagina que nós nos deparamos com situações de erro. Teve uma empresa que trocou o percentual, Lívia. Então, são tantas situações que o trabalhador passa, é tanto perrengue mesmo, que se ele não tiver um apoio ali do sindicato mesmo, se ele não se sentir protegido, ele vai se desesperar. Tem trabalhador que já está aí. A gente sabe que essa polêmica e essa dificuldade começou no mês de março. Então, milhares de empresas do país não fecharam a folha de março. O mês de março foi totalmente improdutivo para as empresas, porque foi aquela confusão, ficou aquele monte de trabalhador em casa, parou tudo, cada estado, cada município está regrando, e hoje, quando eu estava sentando aqui no escritório, saiu a publicação do lockdown aqui em Rio Branco, eu nem li o decreto, eu digo, Senhor, socorro. Já saiu aí, Gra? Publicou, nem li. Eu disse, não vou ler, vou cumprir meu papel aqui, depois eu olho. Então, vai ter rodízio, na verdade. Vai ter rodízio de carros. Então, a situação está se agravando e a gente precisa sempre, junto com a nossa atuação, trazer o trabalhador e a população para essa consciência do momento que nós estamos vivendo, que não tem como o governo fazer sozinho, tudo depende de nós. Então, esse nosso trabalho de conscientizar, porque as pessoas, gente, não acredita mais em nada. O trabalhador tinha direito a ver a CLT, tirou tudo. Agora vem uma pandemia e diz que pode tudo. E a gente não pode esquecer do prejuízo que foi mesmo para as pessoas que foram contempladas, tanto pela redução de contrato como pela suspensão da sua renda. Porque o limite é 1.813. Então, aquele trabalhador que ganhava R$ 4.000, ele vai receber na suspensão de contrato, que aí acabou ficando melhor, porque o trabalhador que suspendeu o contrato não está trabalhando e vai ganhar mais do que aquele que teve redução de jornada e teve que se expor. Então, é uma situação muito complicada para se trabalhar. Imagina, como assim, doutora, como eu vou ganhar menos? Meu colega da empresa X está em casa e já recebeu. E o processamento, inclusive, não sei qual foi a logística que eles usaram, que o processamento da suspensão ele foi mais rápido. Então, as empresas que a gente acompanhou, que suspendeu o contrato, foi mais rápido. E aí vem o trabalhador que está exposto, tem essa gradação na sua renda, porque ele vai ter 70% apenas de 1.830, conforme o seu histórico salarial. E ainda não saiu. Da suspensão já saiu, 1.814. Aí eu disse, teve juro? Senhor, como assim? Arredondou? Então, a gente passa a informação, a gente busca, a gente estuda e acaba que, na prática, toda hora tem um diferencial. Inclusive, né, Lília, a portaria que veio. Gente, quando eu olhei aquelas fórmulas, eu falei, me recuso. Eu não vou falar dessas fórmulas. Como que você vai passar para o trabalhador que ele tem pouca instrução? Não, olha, o seu salário vai ser aplicado essa fórmula aqui. Não dá, então é o tipo de coisa feita precipitada, sem pensar. Como? Qual o interesse disso? E o que a gente tem que ter muito jogo de cintura. Por quê? Nós optamos por dizer para o trabalhador que a regra era o teto, firmamos o acordo,
o parâmetro dos seus 30% é o seu salário base, que aí vai depender da categoria, o salário normativo da convenção coletiva, e você, ali você sabe os 30%. Agora, os 70%, os 50%, o que for calculado, estou dando só um exemplo dos 30%, né? Mas depende do percentual adotado pela empresa. O valor do benefício do governo ainda não saiu. E aí, outra coisa, olha só quanto problema esse sistema traz. Como o Ministério da Economia ele notificou os trabalhadores para atualizar os dados para tirar as divergências, olha a mensagem que ele manda. Vínculo inexistente ou inconsistência de dados. Aí o que acontece? Procura o empregador. E o trabalhador fica se recusando a fazer porque o Ministério da Economia está dizendo que tem que procurar a empresa. E fica esse vai e vem. Outra coisa, o próprio sistema, nessa fase de atualização, como é processado isso? Eles estão trabalhando com datas, então, a programação do dia 12. Então, no dia anterior, eles ficaram processando isso, e nesse decorrer do tempo, eles lançaram o quê? Eles lançaram a notificação. Aí, o que acontece? O trabalhador corre para o sistema, atualiza os seus dados, fecha o sistema, volta e continua em consistência lá. O trabalhador não consegue entender que isso só vai mudar quando atualizar nacional. Aí, essa semana a data prévia até respondeu outra inconsistência que o programa que eles estão usando encontrou foi o seguinte: o trabalhador, uma determinada empresa, várias empresas, na verdade, no país, estão em processamento dos pedidos de redução, de suspensão, e por conta dessas atualizações cadastrais, inclusive, eles estão tendo dificuldade, a Dataprev não está conseguindo receber todas as informações atualizadas da empresa. E o que aconteceu? Nesse vai e vem de comunicação, de mudança de dados, algumas empresas teve seu cálculo, que seria, por exemplo, que teria que seguir o teto de 1.813, teve calculado com salário mínimo, porque para o sistema sumiu. A Dataprev não recebeu essa informação e simplesmente o sistema calculou com base no salário mínimo. Aí você imagina como você vai explicar para o trabalhador esse tipo de situação. E o que eles responderam? Não, agora foi um erro, só que isso não tem um lugar, eles não passam um esclarecimento público, é tudo através de pedido, e-mail, não sei o quê. É uma informação muito oculta que você tem que assumir essa responsabilidade de dizer o que eles estão dizendo, mas você não tem como comprovar o que eles estão dizendo, porque não vem uma coisa mais prática, por exemplo, uma publicação oficial do erro, fica muito escondido essas situações, eles não estão querendo mostrar a fragilidade, né, que eles estão tendo, porque outra coisa no início também que a gente acompanhou é que o sistema ele não permite a utilização de pontos e vírgulas. Então, aquele trabalhador que era 2.200 foi para 220. Gente, quando eu não sabia, né? Então, como a gente está acompanhando, eu peço que a empresa processou, cadê? Então, eu peço que ele me mostre a tela, o trabalhador web é o sistema utilizado pelas empresas, o trabalhador não tem acesso, mas o sindicato, como está acompanhando, como fiscalizador, pede para que a empresa demonstre que, de fato, fez todo o processamento no prazo, e o prazo da empresa para cumprimento do lançamento do pedido é 10 dias, e esse prazo improrrogável, ele houve algumas exceções aí por questões de falha técnica no sistema, que não processou, mas o limite aí era 10 dias para a empresa lançar,
E quando a gente foi verificar esse acompanhamento, nós nos deparamos com o erro dos valores. Então, o sistema, toda hora, ele descobre que ele deixou de fazer alguma coisa. E quem está pagando o pato é o trabalhador. E a gente Muita falha, né? tem que conviver com isso, né? É o que temos, é a realidade. E vem uma regulamentação aí dizendo que tudo isso tem que ser de graça, né? Que isso não dá trabalho. Como a Carla disse, eu concordo com ela, eu não acho que isso vai acabar no mês que vem. Não vai acabar, né? E aí, como que vai ficar, né? Como Então, que isso vai ficar? eu já quero programar a nossa live para a gente discutir os valores, porque quando sair esses cálculos, é que a coisa vai pegar, é que o trabalhador vai precisar dessas informações, porque está tudo muito obscuro. Hoje teve uma falha no DataPrev, e aí a gente pode fazer, olha só que engraçado, pode fazer os requerimentos no site do INSS para não prejudicar a data da entrada do requerimento, né? Sem instruir com os documentos. Agora, vocês acreditam que isso vai dar certo? O INSS indefere com os documentos. Imagine sem os documentos, gente. São instruções, são normativas aquém da realidade. E aí ficam enrolando as pessoas. A gente sabe que isso não funciona, né? Infelizmente. Mas tem que ser fortes, né? Porque As normativas não estão andando junto com a pandemia. Não estão enxergando a necessidade do trabalhador. É de dar dó. tá. É sim. E o trabalhador que sempre sofre, né? Sempre foi, né? Assim, o trabalhador é o que mais sofre, né? Se não está trabalhando, né? Nós estamos exaustos. Somos exemplo da equipe que não parou um minuto, né? Porque nós praticamente não dormimos. Dormir acorda com outra MP? E você vai ver daqui 30 dias se isso não vai piorar cada vez mais. Vai. Para agradecer aqui, vou aproveitar aqui para agradecer as pessoas que estiveram aqui. Muita gente que nos acompanhou, apesar a gente fugiu, né, do nosso canal, mas várias pessoas estiveram presentes aqui, nossa vice-presidente da OAB Acre, o doutor Raposo Baueb, que é da área sindical, aí atuante, as nossas colegas da ABA aqui presente, doutora Andréia, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, da OAB Acre, todos parabenizando aqui nossas colegas pelas explanações. Então, olha o trabalhador aqui, olha o que o trabalhador... Doutora Gracileide, está dormindo com essa palavra divergência. É o trabalhador que está aguardando uma resolução do problema dele. Gente, é muita coisa. E eu ainda não falei que tem muito trabalhador que o sistema está bloqueando porque ele tem divergência na receita ou o sistema do INSS, do meu INSS, bloqueou porque ele está com inconsistência de dados. Então, nós estamos precisando agendar com o INSS para poder fazer essa retificação do cadastro, porque está totalmente bloqueada pelo sistema. Agora, até você descobrir isso, até você concluir essa análise para poder passar para o trabalhador e conseguir trazer uma solução. Então, eu tenho um trabalhador aqui que está uma semana, ele está ali, ele não me deixa, ele está me acompanhando 24 horas, e ele tá ali, é uma cobrança. Doutora, olha a minha divergência, que é um caso exatamente da Receita Federal. Então, gente, é muito complicado, mas eu quero agradecer aqui as doutoras, a presença de todos.
Doutora Cláudia, que trabalha comigo, minha equipe está toda ali nos acompanhando, doutora Viviane, aqui, mulher, né? Eu gosto de trabalhar com as mulheres são muito organizadas, dinâmicas e não tem mimimi, não. Aqui eu nunca faltei uma audiência, é com febre, é o que for, é filho com catapora, né? A gente se vira. A Lília passou essa experiência essa semana, né, Lília? Teve que adiar a live, e a Lília queria fazer. Eu falei, não, Lília, calma. Não foi essa decisão, por mim eu faria. Não, né, Carla? Eu disse, Carla, e aí a Carla disse, não, negativo, nós vamos suspender, nós vamos ser solidárias com a nossa amiga, nossa colega, e nós vamos fazer a live em outro dia. E graças a Deus a gente conseguiu fazer, foi uma honra muito grande, foi uma alegria compartilhar todos esses conhecimentos com vocês. Eu quero agradecer também a ABA Acre pela todo esse apoio, a ABA Nacional, né, Carla? Nosso presidente querido, doutor Esdras, que ele apoia muito, ele é um incentivador dessas líderes. E a ABA Nacional, ela tem muita mulher e, sinceramente, eu adoro, porque as mulheres estão, assim, inovando, e esse é o momento da gente fazer diferente mesmo. Eu sempre gostei de produzir, e agora produzir por trás das câmeras, eu venho da área de televisão, então eu era produtora, eu gosto muito de tudo isso. Mas eu gostava muito de estar aqui me mostrando, e agora, não tem jeito, eu tenho que estar aqui, eu estou tendo que usar tudo que é tecnologia, tudo que eu usava nos bastidores, eu tenho que colocar aqui à disposição para ter acesso do trabalhador, que é uma coisa que a gente teve que usar. Hoje, por exemplo, para poder chegar ao trabalhador, nós fizemos uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Porque como nós já tentamos os programas, mas é limitado, o trabalhador, o celular dele não comporta, a internet, então todo dia a gente está fazendo uma coisa diferente para poder superar e atingir o nosso objetivo. Qual é o objetivo? Passar informação e atender o trabalhador. Então, nós fizemos reuniões aqui pelo Zoom, nós fizemos hoje ao vivo, nós estamos utilizando de todas as maneiras para chegar ao trabalhador. Tem muita gente aqui me acompanhando, tem gente me esperando para que eu acesse os benefícios e ele consiga dormir tranquilo. Então, é um momento, eu digo que é muito cansativo, mas eu tenho isso como uma missão. Então, eu fico muito gratificada. Nós passamos por isso, né, Lília? A Lília me acompanha muito na época da mudança da CLT, e eu, Lília, socorro, pelo amor de Deus, e graças a Deus as coisas vêm dando certo, com muita dificuldade, nada é fácil, mas quando a gente consegue fazer o nosso trabalho de forma tranquila, consciente, atingir os objetivos, vem essa gratificação. Eu me sinto muito cansada fisicamente, mas plenamente gratificada pela oportunidade de fazer o melhor pelas pessoas que precisam, que é o trabalhador, que é aquele associado do sindicato, eu acabo que eu atuo nessas 3 áreas tão importantes. Então, graças a Deus eu consigo cumprir essa missão aí, de estar amparando quem de fato precisa. Então, eu quero trazer as pessoas. A Carla fez, inclusive, uma live com o Dr. Rodrigo Teles, que lançou um trabalho magnífico aí sobre LOAS. Ele é daí de São Paulo, viu, Lília? Eu conheço o Rodrigo. Nós vamos fazer alguma coisa juntos, porque esse trabalho dele está magnífico. Então, eu quero que vocês façam as considerações. Mais uma vez, obrigada. Agradecer a nossa diretora, a doutora Laura, pela confiança. A doutora Laura nos apoia muito e a gente tem muita liberdade, que nós somos muito acolhidos na aba, né? O doutor Esdras, ele trabalha muito isso na gente.
ele nos acolhe e passa essa missão de acolher, de trazer, de incentivar. Então, o trabalho da aba Acre aqui com os advogados também está sendo esse, trazer os advogados para se qualificar, para exercer de fato, né, da melhor forma possível, a sua função social, de maneira ética, claro, mas também tendo todo o aporte necessário para que eles se qualifiquem. Então, a aba, ela traz isso. Nós temos muitos profissionais de todas as áreas, então a gente tem uma troca de informação muito grande, né, Carla? E nós estamos em maio, mas a Carlinha, a gente nos bastidores, nós já estamos pensando no encontro, né, Carla? Poderia até falar um pouquinho aí. Bom, a gente tem que aguardar um pouquinho de tempo só para saber como é que vai transcorrer esse período difícil, né? Para saber como que nós iremos fazer a convenção. Mas a convenção realmente, a coroação durante no final do ano, nós fazemos no final do ano, é a coroação de todas as atividades que nós fizemos durante todo o ano, né? E a coroação também dos advogados, porque são os nossos próprios advogados que fazem as palestras. Então, é claro que a gente solta um edital e a pessoa se inscreve, ela envia a sua apresentação, a gente faz todo um recrutamento para que os melhores profissionais sejam recrutados, mas é a coroação do trabalho de um ano inteiro, né? É a participação do advogado em si que nós fazemos para toda a comunidade da aba e para os convidados externos, que são muitos também que fazem parte, e a maioria acaba participando conosco da associação e vira colegas nossos de profissão, mas é a coroação mesmo. A gente está sentindo falta já de fazer essa. A gente está sentindo falta de fazer Contato, né? esse contato dos advogados e realmente aproveitar esse momento de confraternização e fazer o nosso encontro anual. Eu espero realmente que dê certo. Esse ano nós íamos para a França, né? A aba iria para a França em setembro. A gente ia participar de alguns eventos na Universidade de Sorbonne. Infelizmente, com a pandemia, inviabilizou esse projeto, mas tenho certeza que a partir do ano que vem, com tudo isso resolvido, a gente vai conseguir dar continuidade ao projeto Aba pelo Mundo. E aí a gente vai lançar essas viagens para a aba do Brasil inteiro, para que a gente conheça. Que demais! Para que a gente conheça. Não lançamos esse ano, porque quando a gente ia lançar, explodiu a pandemia, infelizmente. Mas a aba pelo Mundo vai continuar o nosso projeto. Em nome de Jesus, a partir do ano que vem, a gente vai já conseguir fazer ele andar para frente. Talvez a gente continue o projeto já para a França, né? Na Universidade de Sorbonne. Se der tudo certo, a gente vai lançar o edital e vai dar. E assim, eu acho realmente que o ano que vem a gente vai conseguir realizar esse sonho nosso, esse projeto nosso. Vou aproveitar aqui já e agradecer a doutora Gracileide pelo convite. Realmente, eu fico muito feliz em ter esse intercâmbio. Eu fico muito feliz em dividir experiências que são diferentes, mas são necessárias. A comunidade de advogado está muito mais unida, eu fico muito feliz por isso. E graças realmente às redes sociais, graças à tecnologia, nós temos aproveitado esses canais para que a gente troque essa energia, né, esse conhecimento, essa experiência. Então, eu sou muito feliz. Eu sou suspeita em falar porque eu gosto de live, porque eu gosto de estar em contato com as pessoas. Então, esse aqui é o canal mais sensato que eu vejo da gente ter contato com as pessoas que se interessam pelo assunto, porque só quem está aqui, assim, até uma hora dessas, ou às vezes eu faço à tarde, só está realmente conectado conosco quem tem interesse. E são pessoas que elas realmente merecem, né, o nosso apreço, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Então, eu sou muito feliz com essa inovação. Eu quero dizer que foi um prazer também conhecer a doutora Lilian Babo, mas eu vou te falar que eu já tinha escutado falar da doutora. Quando eu coloquei a primeira vez no Instagram a nossa foto da nossa live,
já veio o advogado falar comigo, te conhecia, que você é uma competentíssima advogada. Então, Jadai. Então, o Jedi, ele que me trouxe para o previdenciário, tá? Eu estava migrando de área, fui fazer alguns cursos na ESA para ter certeza da área que eu ia migrar, e depois de passar por todas as searas do direito, ele me convenceu a ficar no previdenciário. E ele faz parte da minha comissão, ele é membro da minha comissão. Então, eu sou muito feliz pela presença dele também na minha vida, por ser um incentivador, né, do direito previdenciário. Mas quero dizer que foi um prazer conhecer a doutora. Eu espero realmente que tenha ficado tudo bem, que nós não participamos aquele dia da live, porque não era para ser aquele dia, era para ser hoje mesmo. Já tenho um apreço muito grande. Oramos pela sua filha e eu espero que a oração tenha dado certo, né? Que hoje somos todos um só, né? Somos só um coração, só uma energia, só uma emoção, somos só um Ah, eu Deus. fico emocionada, gente. Com Deus. Espero realmente que ela esteja muito bem. Júlia, o nome dela? Laura, Laura. Quem orou por ela foi a minha irmã, naquele mesmo dia. nossa, eu E, chorei tanto aquele dia, cara, e muito obrigada. a vida é assim, é um ajudando o outro. O meu lema em todas as palestras que eu faço na aba é que a gente tem que ajudar o nosso amigo advogado. Porque quando a gente apoia o amigo advogado, a gente não abre concorrência, a gente desperta admiração, né? Então, ajudemos sempre uns aos outros. Existe espaço para todo mundo. E dividir aqui a tela com 3 pessoas é prova disso, que a gente consegue ter espaço para todo mundo, a gente divide experiência, divide conhecimento e soma clientes, soma admiração, soma seguidores, soma tudo, né? A gente soma sempre boas coisas, a gente não diminui. Então, quando a gente soma pessoas que a gente admira, a gente tem uma soma, um resultado positivo, né? Eu acho que a gente tem realmente agora aqui, conseguimos ter um resultado extremamente positivo. Primeiro, pela união, né, dos 3 pensamentos. Segundo, porque eu tenho certeza que a gente conseguiu passar conhecimento e a gente conseguiu acalentar alguns corações. Porque quando a gente vê um comentário como tem esse aqui nos comentários, dizendo que realmente a gente, como advogado, percebe que os empregados têm sido não privilegiados, eles percebem que existe um advogado aqui atrás lutando pelos direitos deles, né? Então, a gente conseguiu dividir conhecimento e acalentar alguns corações e dizer para eles: tenha calma, que existe alguém aqui atrás lutando sim pelo direito de vocês. Então, eu agradeço, passo a palavra para a doutora Lília e digo que estou muito grata por esse momento. Antes, Lília, eu queria só fazer um agradecimento, tá? Nós realmente só conseguimos realizar essa live porque nós temos um apoio técnico muito bom. A Lília tem o Germa, que eu já tomei para mim, eu digo que ele é nosso, então, Germa, muito obrigada. A Carlinha também já está conhecendo o Germa, então... Agradeço, sim, demais a presença. Sem o apoio dele, nada disso teria acontecido. Então, vamos valorizar, né, os profissionais aí dessa faixa de tecnologia também. Então, Germa, muito obrigada. E, assim, como a Lília não vive sem você, eu também não vivo mais. Amiga, suas considerações finais. Nossa, Gra, eu estou até emocionada, porque realmente o carinho todo, né, que eu recebi de vocês pelo adiamento da primeira data que foi marcada, e agradeço demais todo o carinho, as orações, está tudo bem, graças a Deus. E, Carla, eu adorei te conhecer, foi maravilhoso ter esse contato aqui, saber da sua opinião, saber do seu trabalho, da importância do que você está fazendo realmente para as pessoas. Eu acho que este momento é isso, né? A gente poder passar o nosso conhecimento para as pessoas, para que elas possam ter aí o conhecimento dos seus direitos e sentir que a gente está ali dispostas a poder ajudar, né? Eu acho que isso é fundamental. Gra, eu conheço você há tanto tempo já, acho que não faz só 3 anos, não, acho que faz bem mais.
E eu tenho um orgulho imenso por tudo que você conquistou com essa questão do sindicato, pela sua força, coragem, determinação, mulher guerreira. E a gente sempre falava lá naquela questão da reforma trabalhista, de sindicato, e você sempre defendendo e a gente discutindo os problemas. Então, Gra, eu tenho uma admiração muito grande por você. Parabéns por tudo que você conquistou e por ter chegado onde chegou. Você realmente é uma pessoa incrível, incrivelmente incrível. Você é demais. O Ai, meu carinho e admiração por você. Muito, muito. E, Carla, não vamos perder o contato, vamos falar sobre a questão da aba. Estou super à já disposição. estou convidada, viu? A Lília já está convidada para a nossa conversar Intimada. para o nosso evento, né, Carla? Intimada. Amiga, Pode muito contar comigo, obrigada, sempre, sempre. Carlinha. Todo mundo sorriso aí que eu vou printar aqui a tela. Sorrisão. Aí. Eu Meus amores, muito obrigada. Vocês são incríveis também. A Lília me emocionou, estou quase chorando aqui, porque é claro que se eu consigo fazer algo também, eu devo a você, que foi, né, minha mestra e conquistou meu coração, é minha amiga, mas você sempre me ajudou muito e nas situações mais difíceis, é claro que eu pude contar com você. A Lília é aquela pessoa que me, quando eu digo, ai, eu tô com medo, ela diz, Gra, vai, você sabe, você consegue. Então, quando eu penso em recuar, ele diz, não, Gra, vai que dá certo. Então, eu agradeço muito pela sua amizade, pelo seu conhecimento, tudo que você contribuiu também com a minha carreira. E eu penso que agora que nós conseguimos sentar aqui para fazer alguma coisa juntos, né? Então, nós vamos conseguir colocar todos os projetos em prática, se Deus quiser. Vocês são duas pessoas que eu tenho que trazer ao Acre, né? A Lília veio, mas não foi num evento meu. E a Carlinha, Grace, como? E agora? Como eu vou? Então, calma, vai dar tudo certo. Nós temos vários projetos aí e eu tenho certeza que depois que passar tudo isso, a gente vai conseguir executar. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela amizade, pelo conhecimento e por essa energia boa de estar aqui até essa hora com vocês, né? Olha só, meia-noite, mas nada, que Não, horário. mas aí não é meia-noite, não, né, Gra? E olha, a gente tinha assunto para ficar aqui, ó, até amanhã, ó. Até, não é verdade? Vontade de falar de tudo que está acontecendo, vontade de expor a minha opinião, de gritar. É preciso, né? A gente precisa. Nós vamos Aqui agendar em breve essa. novas conversas. Fiquem aguardando aí que nós já vamos encaixar. Então, obrigada a todos que estiveram até essa hora aqui, né? O pessoal do meu escritório ali, da minha equipe, está lembrando que eu tenho uma mediação amanhã, 9 horas, para eu não esquecer. Então, é assim, é quase que 24 horas mesmo. Depois eu conto para vocês da mediação, se deu certo. Eu gosto de saber. Oh, não dá para falar de tudo. Eu vou marcar uma live para falar do sindicato, Ministério Público e MP. Então, vou lançar, já é o próximo tema, porque o Ministério Público também é um órgão muito importante. E amanhã estaremos sentados com o Ministério Público e 2 sindicatos. Foi uma forma que a gente encontrou de fazer o nosso trabalho da forma mais correta. Então, tem divergência, pode... O que é que pode? Então, para firmar um acordo entre sindicatos, nós pedimos mediação. Então, depois eu vou marcar uma live aí só para a gente falar dessa interação aí, desse acompanhamento todo e da importância também do Ministério Público nessa toda essa dificuldade aí que está tendo, né? Então, eu acredito que justiça, Ministério Público e sindicato, eu acredito que estão aí na balança como peças fundamentais. Então, muito obrigada. Eu
Vou dormir assim, realizada, muito feliz com esse nosso encontro aqui. Em breve estaremos aqui. Um beijo no coração de todas e uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigada a todos. Obrigada.